Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 19º domingo do tempo comum do ano A. A primeira leitura de hoje se encontra lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 9, do 11 ao 13, que nos diz assim: Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Amados irmãos e irmãs, esse domingo, inclusive, é dia dos pais. Eu quero deixar no final do vídeo uma mensagem baseando-se na primeira leitura para os pais que estão me acompanhando, tá bom? De antemão, feliz dia dos pais para vocês. Para entender bem a primeira leitura deste domingo, nós precisamos voltar no capítulo anterior, porque ele vai iluminar muito esse texto. No capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, Elias derrota profetas de Baal lá no Monte Carmelo. E aí você vai imaginar, nossa, Elias acabou de derrotar falsos profetas, é natural que agora o povo de Israel busque viver uma conversão autêntica. Mas a resposta, infelizmente, é não. A rainha Jezabel, ela promete matar Elias, visto que ele derrotou os profetas de Baal. E Elias, diante desse contexto, ele faz aquilo que naturalmente qualquer pessoa faria. Ele foge. Foge por medo, foge por cansaço, foge por desânimo. Ao ponto de que Elias chega a dizer: Basta, Senhor, tira minha vida. Estamos vendo alguém completamente desanimado dentro da sua vida missionária. Só que Deus não obedece, não responde da forma como Elias esperava. Deus dá alimento, dá água, e dentro do texto agora, deixa ele dormir e permite com que ele seja fortalecido. É nesse contexto que nós estamos aqui. Então, pensem na imagem de Elias cansado, desanimado, com medo. E de repente ele chega então ao Monte Horebe. O Monte Horebe, esse nome, é outro nome para o Monte Sinai. Monte no qual Deus falou com Moisés, deu, por exemplo, as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Foi lá onde Israel compreendeu qual era a sua identidade. Então, digamos que Elias volta às origens do povo de Israel. Por que não usar uma palavra muito mais famosa? Ele está meio que voltando ao primeiro amor. Eu trago a primeira pista de leitura para vocês. Diante dos nossos cansaços, desânimos e medos, Deus nos pede: volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro monte. Volte ao primeiro lugar onde Deus firmou a aliança para com seu povo. Só que estando lá nesse monte, Elias passa a noite. Interessante que o Evangelho também vai falar de uma noite, né? Podemos pensar na noite como os momentos obscuros da alma. Os momentos em que o medo, o desânimo, o cansaço, o desespero entram e tomam conta do nosso ser de modo completo. Era assim que Elias estava. E de repente Deus fala com ele e diz: sai e permanece sobre o monte, porque Deus vai passar. O profeta então obedece, né? Só que antes de Deus passar, veio 3 elementos: o vento, o terremoto e o fogo. O vento, que também pode ser chamado de ruá, ele tinha o poder de quebrar rochas. Forte, lembra da força. É impossível resistir. E muita gente, ao lembrar que Deus tudo pode, ele tem todo o poder, automaticamente poderia associar o vento com Deus. Mas, na verdade, Deus não estava no vento. Deus não estava em um elemento da natureza que naturalmente se associaria a Deus. Depois é um terremoto. A gente vê também em outros momentos bíblicos que Deus está presente no terremoto, mas aqui não está. Depois é um fogo. Até, por exemplo, na sarça ardente, lá no livro do Êxodo, Deus fala a Moisés por meio do fogo. Mas aqui não aparece isso também. E onde é que Deus aparece? Eu sei que você vai falar que é na brisa suave, né? Mas vamos para a origem do termo. No original, Deus está na voz de um silêncio delicado. Em outras palavras, um silêncio que fala. É muito paradoxal. Muita gente acha que o silêncio não é um local de comunicação.
Muita gente, quando vê o silêncio, já fica desesperado. Isso porque nós estamos aí em uma grande cultura do barulho. Silêncio parece que é desconforto. As pessoas se colocam incomodadas. Basta ver pessoas, por exemplo, dentro de um elevador. Muita gente que fica ali em silêncio fica logo incomodado, né? Porque é incômodo aquele silêncio do elevador, por exemplo. E como nós estamos muitas vezes imbuídos na lógica do espetáculo, tudo tem que ter aplauso, tudo tem que ter barulho, tudo tem que ser visto, a gente pode até também se incomodar mais uma vez com Deus que se apresenta no silêncio. Mas na verdade, é nesse silêncio que Deus falou ao coração de Elias. É nesse silêncio que Elias pôde voltar ao primeiro amor. E ele pôde então ganhar ânimo novamente para poder voltar à luta. Elias de repente cobre o rosto, sinal de reverência. Mas por que Deus vem falar no silêncio? O que é que ele quer nos ensinar? Primeiro que o reino de Deus ele cresce no silêncio, não é no barulho. E a conversão, que é um dos pontos mais importantes da nossa vida, ela não acontece também com muito barulho. Ela começa no interior do coração humano. Ela é silenciosa. O que na verdade Deus quis mostrar para Elias e também para nós é que Deus nunca abandonou Elias. Mesmo Elias com medo, Deus estava ali. Só que agora Elias precisa aprender a reaprender, melhor dizendo, a voz de Deus, a ouvir a voz de Deus. Quantas e quantas vezes a gente está desaprendendo a ouvir a voz de Deus? Uma outra coisa importante que essa primeira leitura quer nos ensinar é que Deus não abandona quem está cansado. Deus não abandona quem está esgotado. Quantas vezes a gente acha que Deus vai nos descartar, né? Deus está vendo que eu não dou mais para nada, que eu não tenho o mesmo gás de antigamente, que eu não tenho o mesmo ânimo do início. Deus não vai mais querer me dar missão nenhuma. Quanto mais desgastados estamos, quanto mais esgotados estamos, mais Deus prepara o Monte Horebe para que nós possamos descansar e nos revigorar. Mas eu falei para vocês que hoje eu ia tentar trazer alguma reflexão também para o Dia dos Pais, não é? Você que é pai, ou até você que vai fazer uma pregação, uma reflexão em cima dessa leitura, o que falar para os pais presentes? Primeira coisa que muita gente acha que um pai de verdade, ele é apenas uma grande autoridade que, aspas, mete medo no filho. Mas acima de tudo, um pai precisa ser presente. E alguns momentos a presença do pai não é uma presença barulhenta, mas é o estar presente. Mesmo quando seu filho erra, mesmo quando seu filho tem medo, mesmo quando seu filho está esgotado, seja presente. Assim como Deus também esteve presente nesse momento junto a Elias. E também é muito importante entender que você, pai, sem perceber, é uma influência para o seu filho. Muitas vezes é uma influência que é silenciosa. Aquilo que você faz ou deixa de fazer comunica algo para os seus. Por esse motivo eu convido você a melhor meditar aí. Qual a sua postura junto aos seus filhos? Qual o testemunho que você tem exercido sobre a vida deles? Reflita sobre isso, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!